Regiões produtivas é o tema dessa aula, de uma sequência um pouco maior de 3 aulas que a gente vai desenvolver, né, a partir dessa semana agora. E a gente vai trabalhar as regiões produtivas do Brasil, segundo os mapas do IBGE. Então, esse site que eu indico, é um site que eu indico para vocês acessarem, inclusive, porque ele é um site realmente muito bom. Tem uma quantidade de conteúdo incrível, a qualidade dos mapas é sensacional e vale a pena vocês, por conta própria, explorarem um pouco o conteúdo desse site, tá? Então eu fiz uma seleção de alguns mapas, de uma quantidade enorme, são milhares de mapas que eles disponibilizam, né? Eu fiz a seleção pontual de alguns mapas, até para a aula não ficar muito longa, para a gente pensar um pouquinho as regiões do Brasil, não as regiões oficiais do Brasil, né? Mas as regiões a partir do que elas produzem, certo? E como é que a gente pode pensar o Brasil a partir dessa perspectiva. A maioria dos mapas que eu peguei utiliza o critério dos 200 municípios com maior participação dentro da atividade considerada. Então, eles não vão pegar todos os municípios do Brasil, eles vão pegar apenas dos 200 maiores dentro do critério que está sendo utilizado, né? Pode ser um mapa, por exemplo, sobre indústria. Então, os 200 municípios mais industrializados do Brasil. É esse o critério. E aí o mapa vai oferecer para a gente também esses primeiros 200 municípios, quantos por cento do valor total da atividade realizada corresponde, né, com relação ao total do Brasil. Ok? Então, esse é o critério para a maior parte dos mapas que a gente vai visualizar. Então, vamos lá. Antes da gente começar propriamente a visualização dos mapas, vale fazer uma breve revisão, né, dos setores da economia, que é um assunto que nós já vimos no segundo ano, e a gente vai começar a rever agora em breve no terceiro ano do ensino médio. O setor primário é o setor que não envolve transformação industrial do bem produzido. Então, são mercadorias de baixo valor agregado. Quando a gente fala em setor primário, a gente está falando em agricultura, pecuária, pesca, extrativismo vegetal, extrativismo mineral, tá? É o que a gente chama comumente de commodity. As commodities são esses produtos primários com valor negociado, com preço negociado em bolsa de valor, tá? É o caso dos grãos em geral, minérios, petróleo, tá? Mas não é o caso de legumes que a gente costuma comer, enfim, são apenas esses produtos que fazem parte de uma economia mais globalizada. O setor secundário é o setor da transformação industrial, tá? Ele é um setor agregador de valor à mercadoria, certo? Então, o setor engloba todos os tipos de indústria em todas as suas variações. Houve algum tipo de transformação industrial, então a gente pode falar em setor secundário, tá? É muito improvável que um país apresente desenvolvimento econômico sem o crescimento do setor secundário, tá? Então, é bastante improvável que a gente veja uma potência tecnológica que não seja também um país com desenvolvimento industrial significativo, tá? É muito improvável que a gente veja um país com um desenvolvimento humano bastante elevado sem o desenvolvimento de um setor secundário. E por fim, o setor terciário, né, que é o setor do comércio, dos serviços, da administração pública e da logística, para citar alguns exemplos, mas comércio e serviços de uma maneira geral, tá? É o setor que não produz bens materiais, tá? Então você não tem algo concreto em mãos. Mas é o setor, por exemplo, da informação e do conhecimento, que são bens, entre aspas, né? Não são bens palpáveis, são bens imateriais de altíssimo valor. Talvez é o que tenha mais valor na nossa sociedade atual, é o conhecimento e a informação, tá? O setor terciário, a gente vive atualmente uma tendência forte à terceirização, né? Que é o resultado, sobretudo,
da automação industrial e da automação do setor primário também, das atividades primárias, da mecanização do campo. E a gente pode dividir o setor terciário em dois, né? O terciário inferior, que é o de baixa produtividade, resultante aí de uma hipertrofia do setor terciário, e a gente deve entender isso como, por exemplo, o trabalho informal, o trabalho dos ambulantes, que fazem parte sim do setor terciário, mas estão completamente à mercê, né, do seu próprio trabalho, da sua própria saúde, não tem nenhum tipo de seguridade social, não tem um salário garantido, etc. Mas a gente pode falar também do setor terciário superior, que é o setor da alta produtividade, que são os ramos da saúde, educação, redes de comércio, sistema financeiro, logística, turismo e vários outros. É esse setor formalizado de fato e que gera bens imateriais de alto valor. Bom, tendo isso em mente, a gente pode avançar um pouquinho e começar a olhar propriamente os mapas, tá? Eu vou mostrar esses mapas para vocês e vocês vão entender o que eu quero provar com a visualização desses mapas. O primeiro mapa que a gente tem aqui é o mapa das indústrias em geral. E cada uma dessas bolinhas verdes que vocês veem, infelizmente não tenho como dar zoom aqui, né? Mas cada uma dessas bolinhas verdes é um dos 200 municípios considerados nesse mapa, tá? Eu peço que vocês olhem esses slides com calma, deem pausa, tá? Leiam as informações presentes no mapa, certo? Tem bastante informação nesses mapas além do que eu vou falar. Mas cada uma dessas bolinhas verdes é um município desse total de 200 considerado pelo IBGE. E esses 200 municípios, eles concentram 2/3 da indústria nacional, tá? E se a gente observar, sem muita dificuldade, a maior parte desses municípios está dentro da área B ali, né? Se vocês pegarem os mapas originais do IBGE, eles sempre vão circular as principais áreas e dar um zoom. Eu não coloquei aqui o zoom, eu só coloquei o mapa principal. Então, dentro dessa área B, que é a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, Santos, região metropolitana do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, nós temos a maior concentração de indústrias do Brasil. Destacando que essas indústrias estão presas ao eixo Campinas, Rio, São Paulo, né? Campinas, Rio. Rio, São Paulo, Campinas, tá? A gente observa uma tendência de concentração industrial, então as indústrias estão deixando o município de São Paulo, estão deixando o município do Rio de Janeiro, mas estão indo para cidades próximas, como Jundiaí ou mesmo Campinas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? São cidades bastante próximas e que têm uma ligação direta com São Paulo, tá? Então a indústria desconcentra, mas continua concentrada no entorno próximo, numa região próxima. Se a gente especificar as indústrias de transformação, né, que é uma indústria muito importante, porque ela é um termômetro, digamos assim, do desenvolvimento de um país, a gente vai ver que os 200 municípios considerados, eles concentram ainda mais do total da atividade neste setor. 71% da atividade de indústria de transformação está concentrada nesses 200 municípios, e esses municípios estão extremamente concentrados aqui na região de São Paulo, tá? A indústria de transformação é uma indústria intermediária, né? Ela que faz a ponte entre a matéria-prima e o produto final, ou entre a matéria-prima e ramos industriais de maior elaboração, tá? Ela não entrega o produto final ao consumidor. E ela é fundamental para o desenvolvimento industrial de um país. Se você não tiver uma indústria de transformação, é improvável que os ramos industriais que produzem bens para o consumidor final tenham condições, né, de conseguir os materiais necessários para o seu desenvolvimento econômico. Se a gente identificar a indústria da construção civil, é o mesmo fenômeno. Os 200 municípios de maior importância nesse setor concentram quase 72% da atividade total do país, do valor, né,
da atividade não, mas do valor gerado por essas atividades, tá? E também estão fortemente concentradas ou nas capitais dos respectivos estados, mas principalmente aqui em São Paulo, no eixo Rio-São Paulo. Quando a gente olha para os serviços, a gente consegue perceber que os serviços eles são muito importantes no PIB, né, econômico, no desenvolvimento do PIB de praticamente todos os municípios do Brasil. É o que a gente consegue observar por meio das cores, né? Na parte mais de baixo da legenda, a gente consegue extrair essa informação. Agora, se a gente identifica os 200 municípios com maior participação neste setor no Brasil, mais uma vez, os 200 municípios concentram a maior parte desta atividade. E, mais uma vez, esses municípios estão fortemente concentrados em São Paulo. Em segundo lugar, Rio de Janeiro, na região ali metropolitana do Rio, e um pouquinho em Belo Horizonte. Mas o eixo Campinas-São Paulo concentra, sem dúvida alguma, a principal aí, a agregação de valor, né? Em relação ao total do Brasil, tá? Então, quando a gente fala em serviços, a gente tem que ter em mente que a gente está falando em serviços financeiros, logísticos e administrativos e aqueles ligados ao conhecimento e à informação, que são atividades extremamente importantes para as atividades relacionadas à globalização. Então, quando a gente pensa em uma economia globalizada, é em São Paulo e no entorno próximo de São Paulo, ou na melhor das hipóteses no Rio de Janeiro, que a gente vai ter os serviços financeiros, logísticos e administrativos, mão de obra qualificada, pessoal, né, com conhecimento, com know-how suficiente para o desenvolvimento dessas atividades. Então, São Paulo a cidade de São Paulo, o município de São Paulo até pode estar se desindustrializando, perdendo indústrias para o interior, mas ele concentra cada vez mais esses serviços altamente especializados. E aí eu trouxe um exemplo, né, só um exemplo mesmo, de uma infinidade de exemplos que eu poderia trazer, dos serviços automotivos. Né? Os serviços automotivos eles estão ligados à indústria automobilística. E a indústria automobilística ela nasce aqui em São Paulo, na região metropolitana. Então, os serviços automotivos, por mais que o Brasil tenha adotado um modelo rodoviarista, a maior parte deles também está concentrado em São Paulo. Então, é a indústria, né, o setor secundário ligado ao automobilístico está preso em São Paulo e o comércio e os serviços ligados à indústria automobilística também estão concentrados em São Paulo. E de uma maneira absurda, né? É uma concentração absurda que a gente pode observar aqui em São Paulo. Quando a gente vai para o setor primário da economia, por sua vez, a gente vê que a localização dessas atividades muda um pouco. Se a gente olhar para a pecuária, que é uma das atividades mais importantes do Brasil, a gente vê que os municípios que mais contribuem com a atividade pecuária no Brasil estão localizadas mais na borda da região norte e no centro-oeste. A gente vê também que a pecuária está muito mais espalhada pelo Brasil. Né? Então, os 200 municípios de maior participação contribuem com apenas 27% do valor total produzido nesse setor. Porém, esses 200 municípios mais importantes, eles têm uma concentração mais significativa na região norte e na região centro-oeste. Tá? Então, eles, digamos que eles estão no limite da atual fronteira agrícola do Brasil, principalmente as regiões A e B do mapa. Tá? E a atividade pecuarista, em geral, ela chega antes do que a atividade produtora de grãos. Então eu vou mostrar o próximo mapa e a gente vai ver como os dois se complementam. Onde tem mais pecuária, tem menos atividade ligada aos grãos. Onde tem maior produção de grãos, tem uma produção um pouquinho menor relacionada à pecuária.
Então esse é um mapa de lavouras temporárias. Por lavoura temporária, entenda cereais, algodão herbáceo, outras fibras, né, que a gente teria que ler o documento para saber que fibras são essas, cana-de-açúcar, fumo, soja e outras também não especificadas. A cana-de-açúcar, particularmente, ela está mais concentrada aqui na região de São Paulo, no interior, região norte aqui de São Paulo. A região A e B, vocês podem ter certeza que é principalmente soja, tá? E, então, a principal região produtora de soja hoje são essas áreas identificadas pelas áreas A e B, tá? E soja é um produto de baixo valor agregado, então o Brasil produz um volume bastante grande de soja e precisa escoar essa produção para o comércio internacional, né? Para os consumidores, para os compradores, para os países compradores em outros continentes. Então, a gente precisa pensar como isso se dá. Falando sobre a soja especificamente, apenas na safra 2018 e 2019, o Brasil exportou quase 115 milhões de toneladas. É muita coisa. E esse gráfico aqui ele é muito interessante porque ele mostra o aumento da produção ao longo das décadas, tá? A linha amarela, esqueci de colocar uma legendinha, né? A linha amarela é a quantidade produzida, tá? Então a gente consegue ver isso aqui no eixo vertical da esquerda, tá? Então é a quantidade produzida. A gente vê que a safra 2017-2018 bateu o recorde com quase 120 milhões de toneladas produzidas. 2018 e 2019 caiu um pouquinho, mas ainda assim absurdamente alta. A gente está falando aí na casa de 115 milhões de toneladas, tá? E a linha azul, que a gente pode ver os seus valores, né? No eixo da direita, é a área ocupada. A área ocupada pela lavoura de soja no Brasil, a gente vê que também é um índice que vem aumentando década após década, ano após ano, mas num ritmo inferior à produção do grão em si. O Brasil sozinho produz 1/3 de toda a soja do mundo, logo atrás dos Estados Unidos, que produz um pouquinho mais. Então, Estados Unidos e Brasil sozinhos produzem 2/3 de toda a soja exportada no mundo. Todos os demais países produtores de soja produzem apenas 1/3 do total exportado pelo mundo inteiro, tá? Aqui vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais a leitura desse gráfico, por quê? Se nós olharmos especificamente a safra 2009 e 2010, tá? A gente vê que os dois eixos, né, aqui, né, de quantidade de produção e área ocupada, eles se encontram certinho. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer o seguinte, se o Brasil produzisse em 2010 com o mesmo nível de produtividade apresentado nos anos 70, no início aqui, né, da nossa série histórica, para o Brasil produzir em 2010 70 milhões de toneladas, exportar, né, 70 milhões de toneladas, nós precisaríamos de 40 milhões de hectares. No entanto, em 2010, a gente não ocupou 40 milhões de hectares para produzir 70 milhões de toneladas de soja. O Brasil ocupou apenas, entre aspas, apenas 25 milhões de hectares, aproximadamente. O que isso significa? Significa que a soja vem ganhando produtividade. Notem que a curva da quantidade está se afastando da curva da área ocupada por essa atividade. Quanto maior a distância entre essas duas curvas, significa que a gente consegue produzir mais, ocupando uma área que não cresce no mesmo ritmo. No entanto, o Brasil tem enormes latifúndios mesmo assim, tá? São latifúndios realmente muito grandes, são áreas muito amplas ocupadas com soja. Soja essa é destinada
em sua maioria para a China, para a produção de ração para alimentar porcos na China. Não estou inventando, tá? São informações aí oficiais. Mas avançando um pouquinho, a gente consegue ver aqui, ó, gradativamente o avanço da soja pelo Brasil. Essa legenda aqui está um pouquinho errada. Se vocês olharem a última escala, né, em vermelho escuro, ela começa em 100 e vai até 100? Não, é de 100 até mais de 100. Mais de 100 o quê? Por cento. Tá? Então, entre 1975 e 1985, os círculos vermelho escuro aumentaram a sua produção em mais de 100%. Os círculos em laranja escuro, né, aumentaram a sua produção em 10 anos entre 84% e 100%. E assim por diante, certo? Então a gente vê que a soja entre 70 e 85 vai avançando para o centro-oeste brasileiro e gradativamente abrindo novas áreas de produção e fazendo avançar a fronteira agrícola. E, consequentemente, o desmatamento. Eu vou passar esses mapas em sequência para vocês com uma certa rapidez, mas eu peço que vocês pausem o vídeo e analisem esses gráficos com calma. Mas vocês vão vendo que gradativamente a soja vai avançando cada vez mais para o norte e as áreas, né, as áreas de produção vão ficando cada vez maiores. Tá? Então, se em 85 o município de Diamantino produzia 325 mil toneladas de soja, em 2005 o Sorriso produzia 1 milhão e 800 mil toneladas de soja. Tá? Então é uma produção muito maior e naturalmente uma área também maior de produção. Tá? E esse aqui é o cenário mais recente de 2005 a 2015. Tá? A gente vê que já é uma produção um pouco mais consolidada, mas com uma tendência a aumentar um pouquinho mais ali no leste e sul do Pará. Perfeito. Respirar um pouquinho e fazer algumas conclusões. Que conclusões que a gente pode chegar? As atividades econômicas estão desigualmente dispersas pelo território. Essa é a primeira conclusão. As atividades de alto valor agregado estão concentradas no Sudeste. Por exemplo, né, o setor financeiro, ligado ao terciário superior, mas também as atividades industriais ligadas, por exemplo, à indústria de transformação. Tá? Os grãos, em especial a soja, estão concentradas no Centro-Oeste, que é uma outra região do Brasil. Então é possível nós pensarmos regionalmente o território nacional. E se a gente regionaliza o território, e não estou pensando aqui necessariamente na divisão oficial do IBGE, a gente consegue identificar dinâmicas. E por fim, a gente pode dizer que o desenvolvimento das forças produtivas carece de infraestrutura. Diferentes atividades carecem de diferentes infraestruturas. A gente não consegue desenvolver atividades econômicas se nós não tivermos uma indústria de base e uma infraestrutura que dê condições para essas atividades se desenvolverem. E uma das mais importantes infraestruturas que a gente pode elencar, embora naturalmente não a única, é a infraestrutura de transporte, sobre a qual a gente vai falar depois. Então aqui ó, a gente pode regionalizar o Brasil de duas maneiras diferentes. Segundo as regiões geoeconômicas, ou também chamadas de complexos regionais, do Pedro Pinchas Geiger, que foi uma proposta de regionalização que ele criou em 1967, tá? Ou segundo, os 4 Brasis de Milton Santos e Maria Laura Silveira, que é uma professora da USP. Ambos, né, na época, eram professores da USP. São duas formas diferentes de nós regionalizarmos o Brasil. Eu não vou me aprofundar na leitura dessas regionalizações, porque isso é assunto que a gente vai ver no final do ano. Mas essas duas regionalizações, elas mostram uma maneira que a gente tem de agrupar o Brasil em função das atividades econômicas aqui realizadas, certo? Eu gosto da divisão do Geiger, porque ele não obedece muito às fronteiras estaduais. Tá? Ele consegue identificar bem 3 grandes áreas com atividades um pouco distintas, embora esse mapa
talvez esteja um pouco desatualizado, em função até de quando ele foi criado, tá? Mas ele ainda é muito válido. E a região Centro-Sul, sem dúvida nenhuma, concentra as principais atividades de alto valor agregado, tá? O mapa do Geiger ele é interessante porque ele meio que revela um pouco a concepção de Brasil que o Getúlio Vargas tinha quando ele iniciou seu processo de desenvolvimento econômico. Já o mapa do Milton Santos e da Maria Laura é um mapa mais atual, né? Ele obedece às divisões estaduais, mas é um livro, eu vou deixar depois o link relacionado a esse livro para vocês, né? Sobre essa publicação. É um livro com uma quantidade muito grande de dados que nos permite pensar dinamicamente o Brasil, tá? E aí aqui a gente consegue observar duas coisas. Sul e Sudeste, formando o que o Milton Santos e a Maria Laura chamam de região concentrada. E se a gente olhar os mapas, que a gente rever os mapas que a gente acabou de ver, né? A gente vê que é na região concentrada onde estão as principais atividades ligadas ao setor industrial de serviços. E esse mapa dos 4 Brasis, segundo os autores, né? A gente observa que o Tocantins está incluído na região centro-oeste. E, de fato, a gente vê que nos dias de hoje, né, atualmente, o Tocantins ele já está super integrado a essa produção de grãos voltadas para o mercado externo. Tá? Temos muito a dizer sobre isso, sobre essas duas possibilidades de regionalização, a do Geiger dividida em 3, a do Milton Santos e da Maria Laura dividida em 4, mas eu prefiro deixar isso para um segundo momento. Eu só quero que vocês observem que em ambos, a região em azul, né, a região centro-sul do Geiger, ou a região concentrada do Milton Santos e da Maria Laura, revelam para a gente a região mais dinâmica, a região com maior capacidade produtiva, com maior capacidade de agregação de valor às mercadorias e aos serviços que a gente tem no Brasil. Então, se a gente olha, por exemplo, a produção hidrelétrica, só um exemplo, tá? Só um exemplo de um universo bastante amplo que nós poderíamos. Só a produção hidrelétrica no Brasil, a gente vê a grande concentração dentro da região concentrada do Milton Santos. Se a gente vê a produção termoelétrica, mesma coisa. A produção hidroelétrica, ela se justifica até que ela tenha uma concentração maior aqui na região concentrada, porque é a região de Planalto no Brasil, né? E a região de Planalto ela é mais propensa, né, ao aproveitamento hidrelétrico. Agora, é lógico de se pensar, se os grandes centros industriais e de serviços estivessem em uma outra região do Brasil, é bem provável que a produção de hidroeletricidade também estaria próxima a essas regiões de consumo, tá? Já a produção termoelétrica, a gente vê uma forte concentração em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E eu só gostaria de destacar que essa produção de biomassa, né, termoelétrica a partir da biomassa, em São Paulo, ela é em grande medida fruto da atividade canavieira. Tá? Então, o subproduto da cana é utilizado para a produção de termoeletricidade. Então, vejam como a infraestrutura está concentrada no que o Milton Santos chama de região concentrada. Ou, se a gente utilizar a divisão do Geiger, a gente vê também como a região centro-sul concentra essa infraestrutura básica que é a produção de eletricidade. E vejam, embora a soja esteja concentrada no centro-oeste, ela está ligada aos produtores e às empresas de São Paulo e do Paraná, principalmente aqui no caso. Tá? Então a gente consegue observar a importância que São Paulo tem centralizando a atividade econômica. Tá? Então, embora a produção seja lá no centro-oeste, muitas vezes o beneficiamento dessa soja ou o transporte dessa soja ocorre aqui em São Paulo, ocorre por meio do Porto de Santos, o escoamento, certo? Então, a gente consegue observar a subordinação da produção de soja do centro-oeste aos portos,
armazéns, empresas de beneficiamento e casas de comércio do Centro-Sul ou da região concentrada, mas sobretudo aqui em São Paulo. Tudo bem? Então a gente pode falar em modernização do território. A gente consegue identificar quais regiões, quais áreas do Brasil apresentam um grau maior de modernização. E aí a pergunta que eu faço para vocês, para encerrar. Qual é o papel dos transportes na dinamização das atividades econômicas? Qual é a relevância dos meios de transporte para o desenvolvimento de um território, de um país, de um estado, certo? Mais uma vez, pausem o vídeo e analisem esse mapa com calma, porque também tem uma quantidade aí bastante grande de informações. Como se distribuem as redes de transporte no Brasil? Não vou responder isso para vocês, é uma pergunta que eu faço, que eu jogo no ar. Reflitam um pouco sobre isso, porque a questão dos transportes no Brasil é assunto para uma próxima aula. Ok? Para encerrar, a gente pode sintetizar o que a gente falou dentro do conceito de centralidade. A gente vê que alguns municípios centralizam atividades, centralizam decisões mais do que outros municípios. E São Paulo, nesse sentido, tem um destaque muito grande. Brasília também tem, em função da sua importância política. Mas em termos econômicos, São Paulo, sem dúvida nenhuma, tem um centralismo muito grande. E vejam os municípios da região concentrada, como eles são os municípios com maior relevância do ponto de vista em vários aspectos, né? E acabam ganhando aí um papel maior, hierarquicamente maior em relação a outros municípios. O Centro-Sul concentra pessoas, empresas, empregos, infraestruturas, pesquisa e desenvolvimento, ou se vocês preferirem, ciência e tecnologia, né? O know-how, que é uma expressão, né, que significa o saber fazer, são pessoas capacitadas, habilitadas para as atividades econômicas. A região Centro-Sul concentra informação, que talvez seja um dos bens de maior valor do mundo contemporâneo. Concentra o sistema financeiro, por meio do qual hoje, de fato, o capitalismo se desenvolve. E concentra o que a gente pode chamar de fixos de decisão. É aqui que estão fixados os elementos, as empresas, os escritórios que tomam decisão, que têm o poder decisório sobre o desenvolvimento mais amplo do território nacional. Então, conclusão final. A globalização aprofunda o papel da centralidade exercida pelas grandes metrópoles, em função do aumento da complexidade dos fluxos comerciais e da necessidade de serviços altamente especializados. Nós tendemos a acreditar que a globalização levaria a uma dispersão das atividades pelos territórios, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Mas o que a gente observa é que a globalização é um agente aprofundador do papel da centralidade. Então, os antigos centros econômicos, eles até podem estar passando por um processo de desindustrialização. Exemplo clássico é a produção de bens industrializados nos Estados Unidos. Celulares, por exemplo, celulares da Apple, por exemplo, que são produzidos na China. Mas nem por isso os Estados Unidos perdem o seu papel de centralidade no comércio global. Mesma coisa em São Paulo. São Paulo perde as suas indústrias do município, essas indústrias passam a se localizar num interior próximo, porém, os centros de decisão, a administração, o controle financeiro desse processo todo continua aqui em São Paulo. Então, São Paulo aprofunda a centralidade exercida sobre o restante do território. E o restante do território passa a funcionar em função da região concentrada ou da região Centro-Sul, o que não é muito bom, tá? Seria mais adequado que essas atividades estivessem um pouco mais bem distribuídas pelo território nacional. Ok? Muito obrigado, senhores. Eu concluo aqui minha aula. A gente continua com os temas a seguir segundo o roteiro, pensado previamente. Ok? Um abraço.